Minha mãe, por exemplo, Dona Antônia, né? Presbiteriana, crente, né? Pentecostal. A mãe é a presbiteriana do fogo. E minha mãe cantava esses hinos, né? Os hinos, e esses que eram cânticos muito pequenos, chamados de inetos, né? Ou antífonas, eram pequenos hinos, pequenos cânticos. Mas a partir em 1963 desembarca no Brasil um missionário chamado Jaime Kemp e a sua esposa Judith Kemp, e ele traz um monte de partituras de um compositor americano chamado Ralph Carmichael, faleceu recentemente, e era a década de 60. O que estava acontecendo no mundo? No Brasil, o regime militar era instalado. Muitos dizem que a década de 60 foi a década que mudou o mundo, né? Era a década da liberação, é proibido proibir, faça amor, não faça guerra, o movimento hippie. Essa era a década de 60. E isso trouxe na música evangélica e nos evangélicos um impulso muito grande evangelístico. Então as músicas daquela época eram músicas que falavam muito, entrega a vida para Jesus, por exemplo, fale do amor e de tudo que é bom, fale o quanto quiser, diga em bom e alto som. Então era, você quer amor, aceito o amor do meu Jesus. É dessa época. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Então é dessa época. Só que antes até dela, o que é que nós cantávamos, por exemplo? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Santo Espírito enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Lembra dessa, Priscila? Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. E naquela época era 100 palmas. E as mulheres em algumas igrejas sentavam-se, né, separadas dos homens. Então os homens cantavam, as mulheres, aleluia, os homens, aleluia. Então eram cânticos dessa época, da década de 60. Mas os Vencedores lançam uma música que depois, eu vou falar sobre ela na década de 70. Então a década de 60 eram os hinos, a gente continuava cantando os hinos, mas havia essas antífonas, esses inetos, né, que a gente cantava. Era essa característica. Na década de 70, Vencedores por Cristo, então, lança o seu primeiro LP, né? Não vou falar os velhos, não, os fortes vão lembrar, né?
Lembrando, fortes. Lembrando que o disco ele era de 48 rotações. Então ele era até ele dar uma volta, né? Aí só capaz e era mono, quer dizer, era só um canal de áudio, né? Então o que acontecia? Então você pegava, por exemplo, Feliciano Amaral, por exemplo, estou cansado e sem forças, porém tenho que avançar até que Deus me chame ao seu lar. Sei que algum dia no vale só haverá paz, só haverá paz no vale para mim, eu sei. Eram as músicas que a gente cantava, que era dessa época. Pois é, o Feliciano Amaral, que ele durante muitos anos foi o músico evangélico mais velho do mundo, né? Eu tive o privilégio de conhecer ele, conhecer o Zé de Paula, né? Eram 100 ovelhas presas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 buscando o aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, cura suas feridas, pois logo em seus braços e ao redil voltou. Ó, os fortes tão fortes mesmo. Então esses eram os cânticos e os hinos que a gente cantava em 78, né, rotações. A partir da década em 48, os discos passam a ter 78 rotações. O disco já era mais rápido. E as gravações eram gravações estereofônicas. E a gente gravava em 2 pistas só, era o vocal aqui e o instrumental aqui. Então nós dividimos para 4 pistas, né? Que maravilha, né? Hoje você pode gravar essa mesa aqui da igreja, ela tem 24 pistas, né? Com 8 auxiliares, quer dizer, são 32 vias diferentes. Mas nessa época, por exemplo, quem lembra? Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, eu recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim. É dessa época, o disco lançado por Vencedores, que trazia, passou a ser cantado, e aí os crentes passaram a comprar, né, aqueles toca-disco, né, com pé de palito assim, né, e a gente ficava ouvindo e cantando essas músicas, às vezes levava para a igreja o toca-disco para a gente poder cantar e ouvir e cantar. Começou-se a introduzir o violão na igreja, né, com muita luta, bateria, né, baixo.
os jovens começaram, mas a perspectiva era muito a perspectiva evangelística, né? A perspectiva de contar o que aconteceu com o nosso coração. Então, por exemplo, essa, ó. Esse tom é melhor. Se eu fosse contar o que de alguém ouvi, poderia um detalhe esquecer. Pois quando se conta algo que não se viu, muita gente talvez não vá crer. Meu pai, por exemplo, gostava muito desse cântico, né? Porque falava: diga então que meu Deus é real, meu Deus é real, Deus é real. Outra característica, como nós vemos dos corais, então os grupos musicais, os conjuntos que eram chamados, né? Todo mundo tinha uniforme, né? Tudo. A gente cantava tudo harmonizado. É uma coisa que os grupos de louvor perderam, né? Os grupos de louvor, lá na igreja de Joinville, eu achei legal que o pessoal lá canta harmonizado. Mas a maioria dos grupos agora cantam em uníssono, mas naquela época era harmonizado. A própria igreja já harmonizava às vezes, né, os cantos. Então, fechamos a década de 70. Como eu não estou com o meu cronograma aqui, acho que da década de 70 essas eram as que eram mais cantadas, né? Na década de 70. A década de 80 começa com as guerras, né? A crise no Oriente Médio. A década de 80 é a década do começo da digitalização. Começa a sair a máquina de escrever e entrar algo parecido com o computador, né? Que nem todo mundo sabia o que era, né? Entra fax. Então, assim, a Xerox. Então, assim, o mundo começa a digital, começam os cristais de quartzo, né? Começam os primeiros videocassetes, né? De 2 cabeças, né? E depois lançaram de 3 cabeças, que pensam melhor do que uma, né? Então, assim, começa o telefone passa a ter a opção de ter um telefone no carro, por exemplo, né? Começa a década da digitalização, a década de 80, começa-se a se questionar muitas coisas a respeito da família, na educação, há várias reformas. Começa o movimento de abertura política no Brasil, né? A partir de 85. Então, era o que estava acontecendo. O que a igreja cantava naquela época? Uma característica da década de 80 é o movimento Missões e Adoração, que começou na Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo. Eu falei sobre isso ontem, lá no seminário. A Igreja Batista do Morumbi, tudo Batista, a Igreja Batista de Santos, a Igreja Batista de Santo André e a Igreja Batista da Água Branca. Essas 4 igrejas começaram o movimento Missões e Adoração. Os grupos de louvor, por exemplo, a gente viajava o Brasil inteiro, porque as igrejas não tinham equipes de cânticos. Às vezes, no máximo, alguém tocava um violão. Então, nós começamos a falar sobre louvor e adoração. Os livros de A.W. Tozer, nós começamos a ler sobre adoração, né? E nós começamos a trabalhar missão e adoração. A Igreja Batista do Morumbi, então, grupos convencedores, Milad, Logos, né? São dessa época. Uma música que marcou não sei se você lembra. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
dessa época também. Surge um grupo em Atibaia, São Paulo, um grupo chamado Elo. 2 amigos, Paulo César e Jairo Trench Gonçalves, eles criam um grupo que, por exemplo, e o Jairinho, que a gente chamava, ele faleceu no acidente automobilístico, o Jairinho começou a escrever cânticos como esse. Aí, discão, esses grupos rodavam pelo Brasil inteiro em ônibus. Eu embarco nessa época. Eu chego em São Paulo em 87 para fazer parte do Milad. Daqui a pouco o Milad é um capítulo especial na música brasileira, porque ele inicia uma nova fase musical. Mas até então eram os grupos de louvor, louvorzão, era o Louvor Norte em Belém, era o Som do Céu em Belo Horizonte, era o Koinonia no Rio Grande, no Espírito Santo, tinha o Louvor Norte que eu já falei, aí tinha o Terceiro Céu, que era lá no Rio de Janeiro, tinha o Louvor de Goiânia, que é em Goiânia, tinha o Asaf Borba fazia os encontrões de louvor no Sul, era assim, eram os encontrões, e todos os grupos se encontravam. Era uma característica dessa época que nós perdemos, era a variedade. Então, Vencedores era uma estética muito parecida com o coral, aí vinham Logos e o Milad, que era música brasileira. Vencedores lança também na década de 70, começa a trabalhar ritmos brasileiros, né? Eu esqueci de falar, né? É manhã pescador, já se lança no mar, pra pegar uns pescados, pra ganhar uns trocados, para se sustentar. Escândalo nas igrejas, né? A gente cantando com ritmo, né? Mas todas as músicas evangelísticas. E o Logos, o grupo Logos, tinha um ônibus, o Milad tinha um ônibus e o Logos tinha um ônibus, né? E o Logos tinha um micro-ônibus. Agora imagina, a gente tinha que dirigir o ônibus de fone, porque o motor era do lado do motorista. Vencedores tinha uma Kombi diesel, né? Quem ia atrás ia apertado, e uma veraneio. Essa veraneio depois foi para o Milad. Uma mesa Giannini, que a gente ligava, ela já vinha com som, ligava, era, e a gente já levava choque. As igrejas, a gente levava som, que as igrejas não tinham som, a gente tinha que levar o som para as igrejas. Então, nessa época, os fortes estão comigo ainda, né? Do Logos, do Elo, né? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso deste viver. Isto devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus. Sai da escuridão, a novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Bonito, né? Tem aquela, situações dessa vida nos faz. Essa eu não lembro ela toda, né? Tem, oh Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor, né? Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória
minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Essa é a década de 80. Em 84, uma equipe de vencedores, que as equipes trabalhavam, o Logos era fixo. As equipes trabalhavam durante um ano. O M, né, do Magu trabalhava 2 anos, e depois os jovens voltavam. Eu viajei com vencedores um mês, com 17 anos, e voltei para casa. Em 84, uma dessas equipes falou assim: por que a gente não fica aqui em São Paulo e vamos continuar integralmente no ministério? O primeiro grupo a ser integral de música profissional foi o Milad, Ministério de Louvor e Adoração, em 85. Como eu era da equipe de 80, eles me chamaram para ir, mas eu estava terminando a faculdade, eu queria dar uma casa para minha mãe, e eu estava trabalhando e tal, depois que eu dei a casa para minha mãe e para minha tia, aí em 87 eu fui para o Milad. O Milad é o primeiro grupo, a gente vivia só disso. A gente nós éramos sustentados pela Igreja Batista da Lagoa, da Igreja Batista da Água Branca, essas igrejas que eram de missões e adoração. Aí, por isso que eu mudei para São Paulo, fui morar lá. Morávamos 8 homens num apartamento de 1 quarto. João Alexandre é dessa época, Cid Caldas, reverendo Cid Caldas, que hoje é curador do Mackenzie. Então, vários pastores são dessa época. Uma música que eu acredito que vocês vão se lembrar, né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, cadê? Todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E outras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É dessa época também, ou então? Vê teus olhos do espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Então, aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Então o Milad vem para completar, e as músicas continuavam sendo muito evangelísticas, né? Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos repletos de bens, ter um carro do último tipo. Surge um compositor, capitão do exército, Sérgio Paulo Muniz Pimenta. O Pimenta é um capítulo à parte, né? Por exemplo, dele lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, 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 hinos de louvor.
ao Senhor. Também nessa época, foi uma época muito rica, porque os movimentos de louvor e adoração, os encontrões de louvor, espalharam-se pelo Brasil inteiro. Então a década de 80 foi uma década muito rica para a música evangélica. Olha o que estava acontecendo no mundo, e a igreja, através da música, na verdade, ela estava dando a resposta para isso. A igreja estava cantando, dizendo, olha, a resposta é Jesus. Jesus continua sendo a resposta. A igreja está sempre cantando, a igreja não está desconectada do que está acontecendo. E o Espírito Santo vai conduzindo os músicos a trabalharem a partir da palavra de Deus, a partir do que é pregado no púlpito, a trabalhar, a comporem essas músicas. Foi uma época muito rica, né? Bom, vamos para a década de 90, senão não vai dar tempo, né? Ixi, vamos acelerar o trem, né? A década de 90, lembrando que o Muro de Berlim cai em 1989. Então, muitos dizem que aí começa a era pós-moderna. É a era em que... a era que eles falam também, década de 90 é a década da desconstrução. Aí começa, não, homem não tem que ser necessariamente homem, ele pode ser um homem e mulher. A mulher não tem que ser necessariamente mulher, ela pode ser uma mulher homem, né? A família não tem que ser papai, mamãe, vovô, vovó, titia. Pode ser papai, mamãe, mamãe, ou papai sem mamãe, mamãe sem papai. Enfim, a década de 90 é a década da desconstrução, a década da irreverência. É a década do orgulho, né? Orgulho disso, orgulho daquilo. É a década das minorias, é o nordestino, é o gay, é o negro, é o pobre. Começa a haver a polarização no mundo. O mundo pós-moderno, a derrocada da União Soviética e o início dessa exaltação do ser humano, que já vem desde Jean-Paul Sartre lá atrás, mas como as ideias de Michel Foucault e outros. Então, como é que a igreja reagiu? Vencedores começa a lançar uma série, Deus começa a ser questionado, né? O ateísmo começa a crescer muito, principalmente nos Estados Unidos, as igrejas, os templos começam a ser vendidos, né? Qual é a resposta da igreja? Bom, no Brasil, Vencedores começa a lançar, já havia lançado na década de 80, começa a lançar as séries de louvores, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. E vocês, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A época que a igreja começa a cantar a Bíblia, naturalmente, quase que sem a igreja saber, ela está respondendo o ceticismo do mundo, né? Olha que coisa. Então quando a gente canta o que ouvimos aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Cantando salmos, né? Cantaremos às vindouras gerações. A igreja começava a cantar os salmos, né? Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele tem feito maravilhas. Aí vai. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos seus lábios o seu louvor. A Priscila já entrou? Do tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu
E aí vai. Bendize a minha alma, Senhor, Senhor, Tu és maravilhoso. Tudo salmo. Vestido em glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Jorge Camargo, Guilherme Queiroz começa a compor salmos, né? Cantar os salmos da Bíblia. Então isso é muito bom ver, igreja, porque estava começando a ver a crítica à Bíblia, o questionamento da Bíblia. O que a igreja faz? Canta a Bíblia. Olha que maravilha. Então essa é uma das características da década de 90. A igreja começa a cantar a palavra, né? Começa a surgir, já havia surgido em São Paulo no final da década de 80, o movimento gospel. O que é o movimento gospel? Eu estava na reunião que nós decidimos como ia ser o nome do movimento. Eu queria que fosse um movimento de louvor e adoração, alguma coisa assim. Mas Estevão Hernandes e Sônia Hernandes, né, da Igreja Renascer, eles tinham fomos votos vencidos, né, e o movimento como movimento gospel. Então, aí grupos como Cátia Barneia, né, grupos como Oficina G3, Resgate, né, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Resgate, né? Conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Mas essa todo mundo vai se lembrar. Não se acende a luz do sol nos 220 volts, olha como vai mudando, né? Nos palácios de Brasília, não se acende a luz do sol. Pode cantar. Comprando baseado, é um carro do ano, um baseado ou coisa assim. Aí vai, né? Pra que medir força? Vai, Neemias, na sua época. Com o sol da justiça. Pra que querer brilhar mais? Que o sol da manhã. Rebanhão, né? Pra que bater o bem com o mal? E agora? De que lado você está? Irmão, sabe tudo, né? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra? Cadê? Dos orgulhosos. Aí, ó. A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade, liberdade. É dessa época. Agora essa, o presbítero Neemias vai chorar. Os homens e seus espelhos mágicos. Gente nova entrando no trem. Nada vem além de si mesmos. Não conhecem aquele que um dia viveu entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu
sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós, estivesse. Tecladista que não soubesse fazer essa introdução, né? Era. Essa era a década de 90. Mas aí agora já não era mais banda, nem grupo. Em 60 era conjunto. Em década de 70 e 80 era grupo musical. Em 90 é banda. E agora é gig. Agora chama gig, de engagement, né? Grupos que a banda agora ela pode ter várias gigs. Elas se formam e terminam, não tem tempo fixo. Bom, vamos para a década de 2000. Dá tempo, vamos até 2000. Na década de 2000, como é o movimento gospel, vem o movimento worship. Então, nessa época surge um grupo lá em Belo Horizonte. Nós, por exemplo, o Milagre deu curso em Belo Horizonte, para a Igreja Batista da Lagoinha, que era a Igreja Batista. Depois se tornou, né, o ministério específico, né, do pastor Márcio. E, por exemplo, nesse curso estava André Valadão, Ana Paula Valadão. Eles eram jovens que tocavam no louvor da igreja. Eles criam um movimento muito forte na área da adoração, chamado Diante do Trono, que até crianças, né? Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo. A Priscila já entrou? Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. É dessa época, o movimento worship, que na verdade pega da Austrália e dos Estados Unidos. Hillsong, Vineyard, esses ministérios, eles chegam, aí olha como aos poucos a música brasileira vai saindo, e a música australiana, principalmente o pop australiano, chega forte aqui no Brasil. E essas músicas, muitas delas, por exemplo, eram músicas traduzidas ou compostas de acordo com o que o Hillsong, e até hoje ainda tem muita influência, né? Hillsong e Vineyard. Nós fomos perdendo um pouco. Mas nessa época, por exemplo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, mulheres, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Se tu olhares, Senhor, cadê? Pra dentro de mim, nada encontrará, vocês sabem, de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Bonita. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer.
querer. Dá-me um coração igual ao teu. E agora? Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Michael W. Smith, dos Estados Unidos, lança um disco de adoração chamado Worship, que, por exemplo, Tu és santo, Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. É dessa época, também desse mesmo disco. Perto quero estar. Lembra? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Vocês? Te louvarei, aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Vocês, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O que é que estava acontecendo no mundo? 11 de setembro, não precisa dizer mais nada, né? O 11 de setembro, assim como o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim inaugurou uma nova era, a queda das Torres Gêmeas dos Estados Unidos começa. Muitos dizem que a partir dali o pós-modernismo começa a sair. E a partir da pandemia, eu vou parar por aqui, né?
porque eu vou até 2020. Com a pandemia começa a época da pós-verdade. O que era verdade na pandemia? A gente não sabia, né? Então é a época da pós-verdade, ou seja, a verdade ela é relativa. Então, amém, irmãos? Teve gente que estava em todas as fases do trem, viu? Eu, por exemplo. O irmão ali está bem de trem, né? A Priscila entrou a partir de 90, né, 2000, na era de 2010 eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Essa é a época de 2010 para cá. Então a época de 2000 é uma época de muita insegurança mundial, segurança alimentícia, aquecimento global, e etc, etc e tal, né? Celular, década do celular, a década do streaming. Então, como é que a igreja respondia? Adorando e cantando ao Senhor. Quero terminar só lendo um texto para vocês. Tudo isso que eu falei aqui, irmãos, eu fui fazendo muito de memória, porque eu tenho um roteiro, né? Uma aula. Abra sua Bíblia, por favor, rapidinho, eu quero terminar com esse texto. Gênesis capítulo 6, eu quero só ler o texto e deixar para a gente refletir. Gênesis capítulo 6. Passei 2 minutos, mas o pastor vai... O irmão quer chegar até 2026. Tem muita. No seminário era 1h30 de aula, era das 7 às 8h30, eu fiquei até às 10. Porque só do Logos tem muitas, né? E a gente um pouco começou a cantar e começou a lembrar. O que eu quero dizer para os irmãos é que, principalmente para alguém que está aqui que não entregou a vida para Jesus ainda, a igreja vem cantando sobre a salvação de Jesus, não importa o que aconteça no mundo. E aí, como eu não sou assembleano, mas nesse ponto eu peço ajuda aos assembleanos. Os assembleanos cantam, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. Que o presbitério não saiba que essa igreja está cantando música da Assembleia. Não, mas tem um hino bonito. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando. A igreja ela vai caminhando, ela vai louvando, e assim Deus vai mostrando a sua vontade. O Gênesis 6 fala da maldade do ser humano. Olha o que diz o versículo 9. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem deu origem ao povo judaico, né? Isso chama semítico, né? Os camitas e os jafetitas depois se tornaram inimigos de Israel, que são os povos que existem até hoje. Então, quando fala antissemita, quer dizer, isso é contra os descendentes de Sem, né? E Deus se revela a essa geração, a geração dos semitas. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Mas o que eu queria destacar é que Noé era homem justo e íntegro. Ele diz assim, Noé era justo e íntegro na igreja presbiteriana do Éden, não. Na igreja presbiteriana do dilúvio, não. Noé era justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Então, uma palavra para vocês adolescentes, né? Os meninos que estão ali, o irmão que está ali na mídia, eu cantando, ele, né? Maravilha, parabéns, viu? A mídia ali que pôde jogar, jogou, excelente, trabalho, né? Palavra principalmente para vocês adolescentes aí, eu estou vendo crianças de colo aqui. Na minha igreja foram 11 que nasceram esse ano, 1 por mês. Teve mês que nasceram 2. É muita, quando chama as crianças lá na frente, não cabe no púlpito. E a nossa preocupação, trabalhando com os pais, trabalhando com os líderes, Deus nos chamou para sermos justos entre as pessoas da nossa geração. Como? Ele andava com Deus. Então, quando a igreja canta, ela está agindo de forma justa, ela está falando de um Deus que
Ela está pregando o evangelho, fundamentada na palavra. Então eu queria deixar esse desafio para os irmãos. Fiquei muito feliz porque a igreja canta, e canta forte, não faz média com Deus não, né? E canta hino, e canta cântico antigo, cântico novo, né? Com letra, sem letra. Isso faz muita diferença. Então se você está aqui nesse templo, olha que maravilha, vocês têm um campo missionário aqui, com louvor, com adoração em casa, no trabalho. Minha mãe era versículo bíblico, até no banheiro tinha um versículo, né? Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente da tribulação. Estava lá no banheiro, olha que maravilha. E minha mãe, você tem Jesus? Você está tudo bem, dona Antônia? Eu estou porque eu tenho Jesus. Você tem? Minha mãe era assim, e cantava o tempo todo, lavadeira de roupa no Rio Poti, né? Lavava roupa lá na fronteira do Maranhão com o Piauí, e ela lavava roupa cantando e louvando a Deus com esses hinos que nós cantamos. Então fica desafio para a igreja, uma alegria muito grande poder cantar com vocês. Nós cantamos aqui durante 40 anos, olha que maravilha, 40 anos de música, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar, e eu devolvo a palavra ao pastor. Pai amado, Pai querido, que bênção, Pai, podermos louvar o Teu nome, cantar, ver a história da igreja, Pai, sendo plantadas em todos os lugares do Brasil. Obrigado porque nós fazemos parte dessa história. A igreja de São Francisco do Sul faz parte dessa história, até que o Senhor volte para implantar de vez o Teu reino sobre a terra. Que essa igreja nunca falte louvor, nunca falte adoração, nunca falte oração, nunca falte estudo da palavra, nunca falte o fervor, nunca falte a santa expectativa do céu no coração, que o coração dos irmãos seja cada dia mais encharcado de fé, de gratidão, de louvor e de adoração. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu desses anos todos, continuar louvando ao Senhor, fazendo história enquanto caminhamos, e conhecer a adoração no Brasil, Pai, fundamentada na Tua palavra. Fortalece a fé de cada irmão aqui, fortalece o conselho, o pastor dessa igreja, fortalece as famílias dessa igreja, abençoa essa cidade através dessa igreja. E se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que ao ver a igreja louvando com tanta alegria e com tanta certeza, possa através do Espírito Santo receber a certeza que vem da fé, a alegria que está no coração de quem já conhece a Jesus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu esqueci